TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Olá, bem-vindos a mais um programa Gestão SA. Sempre com assuntos voltados para a área da administração, negócios, empresas, com ênfase na realidade, na situação nossa aqui do Vale do Taquari. Hoje teremos conosco o professor Everaldo, que é coordenador do curso de Engenharia Ambiental, é geólogo e, portanto, uma pessoa mais do que habilitada para nos falar sobre o tema de gestão ambiental nas empresas. Professor Everaldo, muito bem-vindo. Obrigado, Sandro. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Vamos lá. Professor Everaldo, a primeira questão introdutória. Gestão ambiental é um negócio, é uma necessidade, é um comprometimento, é uma obrigatoriedade? Como é que a gente pode trabalhar esse conceito? Todas as expressões que tu utilizou se aplicam à gestão ambiental. Na verdade, é um negócio, né? A gestão ambiental hoje, as empresas, o negócio, vamos dizer assim, que implementa a gestão ambiental, ela tem vários aspectos positivos, né? Ele só tem a ganhar com isso. É uma obrigação, porque hoje existem legislações e normas técnicas que, vamos dizer assim, induzem e obrigam o gestor de uma empresa, de uma indústria, enfim, a implementar a gestão ambiental. E eu acho que é um grande negócio, porque a gente como cidadão tem a ganhar, o empresário tem a ganhar, o meio ambiente tem a ganhar. Então, hoje, as empresas que ainda continuam com aquela visão da década de 60, 70, 80, né, até 90, digamos assim, que não pensavam na questão ambiental, hoje elas estão, digamos assim, atrás dessas empresas que estão com esse novo mote, essa nova motivação, essa nova visão de empreendimento, que é pensar também na questão ambiental, né? Então, as empresas hoje que não estão fazendo isso, elas estão ficando para trás. Quer dizer, as empresas precisam só definir qual é o olhar que elas têm sobre essa questão. Se olhar pela questão legislação, é uma obrigação. Isso. Se olhar pela questão mercado, pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade. Portanto, a decisão é interna da organização. Exatamente. A direção, os donos, o proprietário, né? Porque pode ser, a gestão ambiental pode ser feita tanto na iniciativa privada como pública, qualquer esfera, né? Qualquer setor pode se fazer gestão ambiental. Mas sempre tem que partir de quem faz, vamos dizer assim, no caso de uma empresa, da diretoria, né? Do presidente. Tem que querer isso. Muitas vezes não é só, vamos dizer assim, tem empresas que não têm essa motivação, mas órgãos públicos, porque existe uma legislação por trás disso, vão atrás de que essa empresa se adapte a essa legislação. Então, se torna assim uma obrigação. E uma obrigação que, vamos dizer assim, é salutar seguir, porque ela pode ter sanções, vamos dizer assim, na questão, principalmente ambientais, né? Tanto seja pelos órgãos municipais, estaduais ou federais, que vão chegar na empresa e dizer, você está em desacordo com a questão ambiental. E aí isso pode resultar em multas, despesas que não estavam contempladas lá nos projetos, nos planos da empresa, né? Então, e além das despesas em multas ou despesas sob o ponto de vista legal e jurídico, também há uma natural perda se nós analisarmos que a empresa que não se adapta a novas tendências está perdendo mercado, está perdendo condição de produção de novas estruturas e novos processos produtivos, né? Exatamente. Na verdade, a gestão ambiental, muitas empresas implementam visando a questão econômica, de reduzir despesas, né? Aumentar suas receitas ou aumentar seus lucros. Porque quando se implementa a gestão ambiental dentro de uma empresa, pode ser simples ações, né? Ações bem corriqueiras, ou coisas tipo buscar uma certificação ISO 14000. E todas elas, no início, tem que ter um investimento, né? Mas ela tem um retorno financeiro.
né? Então, esse retorno financeiro, ele compensa esse investimento. Só que muitas empresas, elas só pensam no lado econômico, mas essa questão de implementar a gestão ambiental vai ter esse retorno econômico. E, indiretamente, o meio ambiente ganha, porque é uma série de ações que, posteriormente, a gente pode, logo após conversar, que vai mudar, vamos dizer assim, até a linha de produção de uma indústria alterada, pensando-se em gestão ambiental. Perfeito. Quer dizer, se a empresa, quando entra na gestão ambiental, ela não está simplesmente se adequando legalmente, mas também ela tem que colocar isso como gestão do seu negócio. Exatamente. Como marketing. Como posicionamento. Existe um termo chamado marketing verde, né? Então, abre um caminho aí de marketing, de publicidade envolvendo essa questão ambiental, né? Muitas empresas já estão fazendo isso, tanto na mídia escrita, falada e televisiva, tu observa isso, né? Fazendo o meio ambiente como esse marketing, sendo o mote, a motivação de que os clientes procurem aquele produto, aquele serviço. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha num VT que vai nos contar um pouquinho uma história relativa a esse tema e, na sequência, voltamos aprofundando aí as colocações do professor Everaldo, vendo quais são as ferramentas, as formas de implementação. Será que a gente precisa partir logo para uma ISO 14000 ou há ações anteriores para pequenas e médias empresas? Vamos dar uma olhadinha no material. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que possam causar algum tipo de degradação ambiental, considerando as disposições gerais e regulamentares e sim as normas técnicas aplicáveis. A Fruc, empresa de bebidas não alcoólicas localizada no município de Lajeado, na região do Vale do Taquari, é um exemplo de empresa que segue as normas ambientais para poder funcionar. Vamos conhecer um pouco mais. Desde sua fundação, a Fruc sempre cumpriu e respeitou a legislação e sempre teve uma preocupação ou uma atenção especial à sustentabilidade. Inclusive, no ano de 2012, agora na Agas 2012, a Fruc lançou a nova embalagem, que traz uma redução de 10% a 20% na utilização de matéria-prima para a embalagem PET. Depois de adquirir a licença prévia, a empresa necessita de uma licença de operações, que, baseada em uma série de fatores, permite iniciar as atividades de produção ou não. Essa licença, depois de adquirida, tem duração de 4 anos. Aí é feita mais uma vistoria para a renovação ou não da mesma. Os parâmetros que são avaliados é o volume que vai ser produzido, o impacto ambiental que esses produtos vão estar sendo, qual é o impacto ambiental que esses produtos vão gerar, né, quais são as emissões atmosféricas, emissões líquidas e a geração de resíduos sólidos que eles vão estar gerando. Ações de impactos ambientais sempre existem. O que as empresas buscam fazer é reduzir ao máximo os mesmos através de medidas de sustentabilidade. O nosso maior impacto ambiental que a gente tem é o consumo de água, né? O nosso processo, como a gente trabalha com bebidas não alcoólicas, o volume de água é bastante elevado. Então, o maior impacto é proveniente de água captada, né? Nós temos atualmente 7 poços artesianos, onde em média a gente consome 1 milhão de litros de água por dia, né? E para suprir esse impacto que a Fruc está gerando, a gente tem a captação e utilização de água da chuva para processos menos nobres, né? Que é utilização em caldeira, torre de resfriamento, limpezas em gerais em áreas externas. Em alguns casos, o acompanhamento ou até mesmo controle de impacto ambiental é realizado por empresas de fora, mas ele pode sim ser controlado por uma gestão ambiental interna. A gente tem um grupo técnico aqui dentro da empresa, né? Eu sou o responsável técnico da empresa e eu tenho mais uma equipe que trabalha conosco, né? Onde todos os projetos são montados internamente, né? A Fruc, em termos de gestão ambiental, ela foi na região pioneira, sendo a primeira a construir uma estação de tratamento de efluentes. Então, na região Vale do Taquari, em 88, a Fruc montou uma estação de tratamento, iniciando todo o tratamento dos resíduos líquidos por ela gerado. Além disso, as nossas emissões atmosféricas elas são atendidas
bem além do que os parâmetros exigidos pelo órgão ambiental, que é a FEPAM, né? Da mesma forma, nossas emissões líquidas, que são os efluentes líquidos, também estão bem abaixo do que a FEPAM está nos exigindo. Inclusive, a qualidade da água que a gente está largando para o nosso corpo receptor, que é o arroio de engenho, ele está bem melhor do que a água que é proveniente desse arroio. Em questões ambientais, o órgão fiscalizador é a FEPAM e nenhum novo produto pode ser lançado sem o registro e autorização deste órgão. Dentro da sistemática da licença de operação, a gente tem que emitir alguns relatórios com uma periodicidade já definida, né? Relatórios trimestrais, relatórios semestrais, onde a gente informa de que forma, qual é a qualidade das emissões que a FRUC está gerando. Para a gente lançar qualquer produto, inicialmente a gente tem que estar licenciado pela FEPAM. Eu não consigo encaminhar um registro de um produto se eu não estou de acordo, não estou legalmente licenciado na FEPAM, né? Além disso, para lançamento de algum produto, a gente tem, falando em água mineral, o órgão que vai nos emitir um registro, né, vai ser o DNPM. O DNPM é um órgão dentro do Ministério de Minas e Energia. No caso do refrigerante, para a gente lançar um refrigerante, a gente tem que registrar esse produto no Ministério da Agricultura. E o suplemento energético no Ministério da Saúde. Ok, vimos este material aí que foi produzido pela equipe da TV Univates. Professor Everaldo, vamos aprofundar um pouquinho então a questão da gestão ambiental nas organizações. Como vimos, isso tem que se tornar uma decisão estratégica da organização. Exatamente. Mas quem demanda? Quem é que desencadeia esse processo de decisão dentro da organização? Por que uma organização decide começar a fazer gestão ambiental? Sim. A demanda vem de vários setores, de várias esferas. A gente pode começar com a legislação. Hoje, as empresas que atuam, tem poucas empresas que não estão submetidas a essas legislações ambientais. Mas, por exemplo, Sandro, qualquer empreendimento potencialmente poluidor ou utilizador de recursos naturais, ele tem que ter licença ambiental. Eles têm que ter... somente poluidores ou todos os segmentos hoje que estão? Potencialmente poluidor ou que utiliza recursos naturais. Vou dar um exemplo, assim, uma sapataria não, né? Mas já uma padaria tem que passar por um processo de fiscalização e licenciamento ambiental, porque se ela usa madeira, por exemplo, nos seus fornos, essa madeira tem que vir de uma origem não, por exemplo, não seja utilizada madeira de mata nativa, que é uma coisa irregular. Então, indústrias, prestadoras de serviço, dependendo se ela tem esse potencial de degradação ambiental, vai ser solicitado e exigido dela que ela tenha, pela legislação, que ela tenha, por exemplo, licença ambiental. Então, só por aí, né, vamos dizer assim, os diretores, a chefia, a organização, né, que tu disse, tem que se preocupar com isso. Senão, ela pode estar sujeita a multas, a sanções cabíveis que cabem na lei, né, as sanções legais, que vai ser cobrada por quem? Ou pelo setor de meio ambiente municipal, pela FEPAM, que é o órgão estadual, ou, em alguns casos, até o IBAMA, que é o órgão federal. E essas legislações, elas são em que nível, em que esfera? Obrigatoriamente nacionais, há legislações estaduais? Nós temos tanto municipais, estaduais e federais. Dependendo do segmento? Dependendo do segmento. Seja elaboradas resoluções de conselhos estaduais, municipais ou federais, por exemplo, o Conselho de Meio Ambiente, né, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, eles emitem resoluções que têm força de lei. Então, as empresas, o ideal é que tivesse alguém a par disso, porque muitas vezes saem resoluções lá no Conselho Nacional do Meio Ambiente que a empresa tem que se submeter. Perfeito, eu ia lhe perguntar justamente isso. Então é importante que a empresa tenha alguma assessoria ou tenha alguém dentro da organização que esteja apto e procurando apto e a par. As informações a esse respeito. Quem são os profissionais? Que tipo de... ou não há uma... Depende. Se é só ficar monitorando essa questão, poderia ser qualquer profissional, né, desde que ele entendesse um pouco a terminologia. Agora, se é também implementar o que vem na legislação, aí engenheiros ambientais, engenheiros químicos,
geólogos, biólogos, advogados, especialistas mais na área do direito ambiental, e aí vai. Até existe pessoas da área de administração que estão indo mais para essa questão da gestão ambiental, né? Fazendo uma especialização, um mestrado. Então, tem muita gente apta. Agora, se é só monitorar, acompanhar uma coisa. Agora, se implementar, por exemplo, se a FEPAM exige que a empresa readeque o seu sistema de tratamento de efluentes industriais. Se tu tem um profissional tipo engenheiro ambiental, essa pessoa já pode resolver o problema porque ele tem competência para gerir sobre isso. Ele não vai simplesmente buscar alguém lá fora. Ele mesmo já pode resolver esse problema. Porque o mercado hoje ele é basicamente de contratação individual de profissionais ou existem assessorias, existem consultorias nesse segmento? Existem empresas que tem o corpo técnico tem vários profissionais, então muitas empresas contratam essas outras empresas de assessoria e consultoria ambiental que ficam dando essa assessoria, seja do direito, da administração, da área propriamente da área da engenharia, que atende várias, desde a engenharia de produção, a engenharia ambiental, a engenharia civil dentro da indústria, dentro da empresa, da prestadora de serviço, enfim. Então, existem várias empresas aí fora, com corpo técnico hoje, preparadas para atender a essas outras empresas que demandam esse serviço. Lógico, aí tem toda a questão de know-how dessas empresas, do custo, do valor que elas vão cobrar para prestar esse serviço. Perfeito. Ou tu contrata profissionais individuais, né? Claro, e não vamos esquecer também que não é só por causa da legislação, mas falamos antes que é também, às vezes, por demanda do mercado, por obrigatoriedade do consumidor. Por exemplo, hoje, Sandro, os fornecedores da tua matéria-prima já estão exigindo que tu tenha a licença ambiental, que a tua empresa tenha a licença. Por quê? Quando eles foram buscar o licenciamento ambiental, os órgãos que fiscalizaram disseram, tu tem que analisar e verificar se quem está comprando a tua matéria-prima também tem licença ambiental. Então começa a fechar o elo, né? É uma cadeia. A mesma coisa, os meus consumidores, os meus clientes da minha empresa, do meu produto, também eu tenho que começar a verificar se eles têm licença ambiental. Por exemplo, se vence um produto que se deteriora, onde é que eles vão colocar esse material? Eles vão mandar de volta para mim ou vou jogar em qualquer beira de rio, em qualquer lugar? Então tem que começar a se autofiscalizar, tanto os teus fornecedores quanto os teus clientes. Né? Só nessa questão da licença e da legislação. Né? Que costuma-se dizer a cadeia reversa, né? Quer dizer, a empresa também assumir exatamente a responsabilidade. Várias coisas, resíduos hoje. Hoje, quem produz, gera, por exemplo, pilhas. Na verdade, o responsável pela pilha não é o cara que comprou a pilha lá, usou no seu radinho e vai jogar fora. Não, na verdade, ele teria que devolver para quem vendeu e quem vendeu mandar para a indústria, porque o responsável pelo destino correto desta pilha, dessa bateria, a indústria que gerou ela. Né? E quais são as ferramentas para a implementação dessa gestão? Quer dizer, uma empresa pequena precisa direto para uma ISO 14000 ou há situações intermediárias? Não, existe várias ações que vai, vamos dizer assim, crescendo dentro da empresa. Até porque tem coisas que demandam muito custos, né, Sam? E uma empresa pequena não vai ter. Mas, por exemplo, a gente tem o que o pessoal da área de produção, enfim, chamar de produção enxuta, que depois foi evoluindo e hoje é chamar de produção mais limpa. E são ações que a empresa vai tomar que vai, vamos dizer assim, reduzir o uso de matéria-prima, otimizar a produção de produtos com menos matéria-prima, reduzir os gastos de energia, que em algumas indústrias, empresas usam muito. Eu estou usando indústria, mas tu pode pensar numa prestadora de serviço, num banco, por exemplo. Né? Reduzir o consumo de água. Reduzir desperdício. Desperdício, é isso aí, minimizar o desperdício. Outra coisa, se tu gera efluentes e resíduos, tu também vai minimizar eles. E é muito caro gerenciar resíduos e efluentes. Então, quando tu reduz eles, tu também tem uma economia. Então, toda essa ação que a gente chama desses programas de produção mais limpa, muitas empresas implementam visando a questão de dinheiro, de recurso. Ele vai aumentar, ele vai diminuir os gastos e aumentar a sua receita, o seu lucro. Mas, conforme eu disse no quadro anterior,
o meio ambiente agradece, nós todos agradecemos porque vai haver um melhor uso da matéria-prima, dos recursos naturais, né? Então, a produção mais limpa é uma questão. A produção mais limpa é uma das, vamos dizer assim, ferramentas de uma ferramenta maior, que é a implementação de um sistema de gestão ambiental. Isso já começa a aumentar o vulto, e geralmente quem começa a implementar isso são empresas maiores. E né? que vão culminar eventualmente lá adiante num ISO 14000. Exatamente, culmina porque a ISO 14000 é uma série, são várias certificações da série ISO 14000, busca implementar e certificar um grande sistema de gestão ambiental de toda a empresa. E aí é um investimento maior. Nós temos casos aí de empresas no Brasil que chegam a monta de R$1 milhão para implementar. Para desenvolver o programa. E ainda assim vale a pena? Vale, porque depois, já vi os balanços, né? O ganho que eles têm com aquela implementação são de centenas de milhares de reais por mês, que eles vão diminuir o desperdício, vão gastar menos com efluentes, eles reduzem a linha de produção, eles diminuem a mão de obra, porque daqui a pouco está se fazendo o caminho errado do produto na linha de produção, enfim. Produção mais limpa e sistema de gestão ambiental é isso. Né? Ok. Vamos a um pequeno intervalo, na sequência voltamos com mais algumas informações desse assunto interessantíssimo e altamente pertinente ao nosso contexto atual. TV Univates, para você, para o nosso Vale. Nosso programa Gestão S.A., hoje falando sobre gestão ambiental. E o professor Everaldo nos colocava aí das ferramentas, né, que as pequenas empresas podem começar com pequenas ações, que vão desde a melhoria da gestão interna até culminar com uma ISO 14000. E aí, professor, um custo tão alto de uma ISO 14000 ou de ações pequenas, que são, na verdade, para diminuir custos, isso nos remete a um tema que é importante, que é quais são as vantagens, quais são os ganhos da implementação dessa gestão? Na tua própria fala, agora tu colocaste redução de custos, né? Se uma empresa pequena, no mínimo isso, ela vai enxugar a máquina, vai reduzir seu custo e vai aumentar, vamos dizer lá, suas receitas, seus lucros, né? O pessoal da contabilidade sabe essa terminologia, né? Outra coisa também é que tem empresas que utilizam essas ações para divulgar o seu produto, que a gente chama de marketing verde, que a gente já falou anteriormente. E com isso eles conseguem projetar. Hoje os consumidores, eles estão vendo muito isso. O mercado, já existe um nicho, né, no mercado consumidor, que vai naquele produto que tem alguma ação que contemple a preservação ambiental. Né? Muitas vezes o empreendedor nem estava pensando nisso, mas foi uma ação que contemplou a preservação ambiental e o consumidor vai buscar esse produto. Né? Então isso a gente chama de marketing verde, isso na Europa, nos Estados Unidos já está muito implementado, aqui já está se fazendo também, e as empresas que não estão se utilizando dessa figura, né, vamos dizer assim, publicitária, estão perdendo espaço para aqueles que já dominam essa arte. Eu vou aproveitar para fazer botar a minha colher, né, como profissional da área de comunicação, mas que é importante salientar que empresas que adotem essa gestão ambiental, quando partem para esse conceito do marketing verde, consigam também fazer o posicionamento, né? Não adianta tu ter uma gestão ambiental e não ser percebido, não ser visto no mercado. Exatamente. Tu tem que tornar isso um elemento de diferenciação na tua produção, na tua lucratividade, mas também que esse conteúdo seja percebido pelo consumidor como um elemento de decisão na hora de comprar o produto, de escolher entre A e B. Quer dizer, esse produto tem postura ecológica, ele vai ter a minha prioridade, né? Dentro da produção, assim, tem uma outra terminologia que está sendo muito abordada, que é o ecodesign. Tu buscar fazer o teu produto hoje utilizando um ecodesign, que é, por exemplo, vou botar a simples embalagem de um produto, né? Com menos matéria-prima, digamos que seja uma embalagem plástica, né, de polímeros, com menos polímero, que resista e contém a mesma conteúdo de material,
que ela tem um apelo visual para esse consumidor específico. Enfim, então é um nicho também, várias empresas já estão se preocupando com essa questão, a forma, o design, visando essa questão ecológica, né? Que também atende uma demanda lá dos consumidores do produto. E que é um problema muito sério na área de alimentos, né? Conservação de alimentos, o que tem de resíduo na embalagem. Né? Redução de embalagem, né? Por exemplo, tem produtos que tu pega, tem 3 embalagens. Tem que alterar essa embalagem, fazer um estudo, isso dentro da gestão ambiental tu pode fazer, dentro da tua linha de produção, para reduzir a embalagem. Tu está ganhando e o meio ambiente também está ganhando. Inevitavelmente, a gente também deve perguntar o outro lado. Desvantagens. Sim. Desvantagens do processo de Na gestão. verdade, assim, Sandro, as desvantagens é o custo de querer mudar isso, o custo financeiro, porque poucas ações tu vai fazer que tu não tem que tirar recursos do caixa, né? Pode ser pouco ou muito, como eu disse, casos de empresas que tiram 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais para fazer isso. Outras 30 mil, 5 mil reais, você simplesmente botar uma cisterna para coletar água da chuva e usar nos banheiros dos funcionários, isso já é uma ação de produção mais limpa ou de gestão ambiental. Vai economizar água, né? Então, mas, de qualquer forma, a desvantagem é essa. Outra coisa é o estresse que tu pode gerar com o teu grupo de funcionários, com os teus empregados, né? Porque muita gente não quer mudar. Uma empresa que busca gestão ambiental, ela tem que mudar, desde a diretoria até a pessoa que vai servir o cafezinho. Ela tem que vestir essa camisa. Portanto, é uma questão cultural que tem que ser aportada dentro da organização. Exatamente. Não é só uma questão de gestão do negócio, mas também de comprometimento das pessoas. Exatamente. Então, eu já vi casos, não são muitos, onde foi botado recurso, a presidência, a diretoria queria fazer isso, mas não foi possível implementar a gestão porque as pessoas não foram preparadas. Então, hoje, as empresas que têm sucesso, elas criam todo um programa de convencimento dessas pessoas. Quando o funcionário vai lá no banheiro, que ele apague a luz, que ele desligue a água, dê uma descarga, mas né, não duas, enfim, que ele não desperdice tempo e matéria-prima na linha de produção, enfim. Então, vamos dizer assim, o teu funcionário tem que estar engajado nessa causa, senão não adianta. Sendo a tempo, falar um pouquinho das vantagens também, né? Isso é tão importante a gestão ambiental, Sandro, que o mercado externo está exigindo isso hoje. Quem exporta hoje, na Europa, as empresas estão exigindo, por exemplo, que o produto seja gerado, não tenha mão de obra infantil, mão de obra escrava, e também essa questão que não cause degradação ambiental. Então, muitas empresas lá fora só estão consumindo os produtos nossos aqui internos de empresas que têm gestão ambiental, sistema de gestão ambiental, e muitos estão exigindo ISO 14000, que não é barato, custa uma soma significativa. Como critério inicial de estabelecer relações. Quem faz a lista dos fornecedores lá do Brasil? Quem é que tem ISO 14000? Então já começa por aí. Então, o mercado nacional, menos, mas o mercado internacional já está exigindo mais isso. Perfeito. Vou lhe fazer uma colocação, então. Não é um negócio barato. Precisa de decisão cultural, precisa de comprometimento da gestão e das pessoas. Exatamente. Se a direção da empresa decide que vai implementar e quer convencer o seu corpo funcional e quer transformar isso em algo realmente rentável, precisa ter bons profissionais, então, para poder fazer uma mensuração da validade do negócio. Exatamente. O ideal, né, para não se dar assim um tiro no pé, é que antes seja feito esse estudo da viabilidade de se implementar, se observe o quanto vai ter que se implementar em termos de recursos financeiros e o tempo de retorno disso, porque tu vai ter retorno, e retornos muito significativos e importantes, financeiros principalmente, né? Então, tem que ter um corpo técnico, essas pessoas têm que ter uma assessoria, essas empresas têm que buscar uma assessoria que tem essa condição de fazer isso. Como qualquer empreendedor, né? Antes de criar um negócio, ele vai fazer um estudo de mercado, enfim. A mesma coisa é implementar a gestão, né? Porque daqui a pouco, aí com meia dúzia de dólares, exagerando, tu consegue implementar, resolver o problema da tua indústria. E como é que está o nosso curso de engenharia ambiental nesse foco?
O curso de engenharia ambiental veio para isso, né? É um engenheiro que veio para resolver os problemas de vários setores da sociedade. Uma é da indústria, do setor de prestação de serviço, e eles, no caso aqui na Univates, os nossos alunos recebem essa carga de conhecimento. Eles sabem o que é produção mais limpa, ISO 14000, ele desenvolve, conhece e aprende a usar ferramentas de gestão ambiental. A gente pode dizer que essa já não é mais uma profissão do futuro, é uma profissão perfeitamente... É hoje, né? Hoje tem muitos setores buscando engenheiros ambientais para atender toda essa demanda que existe aí. Que bom. Esse é um assunto que com certeza nós vamos ter que voltar e falar mais adiante em outros momentos. Isso vai requerer ainda outros aprofundamentos, mas é importante a gente começar a tratar disso como um elemento básico na gestão das nossas organizações. Muito obrigado, professor Everaldo, pela sua presença. Foi um prazer, Sandro. Qualquer coisa, estamos aí para falar de gestão ambiental também. Ótimo. Esse foi mais um programa Gestão SA. Foi um prazer ter contato com a sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais um tema de Gestão SA. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.